Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 54º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviei à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação.
Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas que têm ao seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres, que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36 mil, e o seu tributo para o Senhor 72 mil, e os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36 mil, em jumentos, 30.500 e em pessoas, 16 mil. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro, como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que, em Israel, foram capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paulitas, de Esrom, a família dos Esronitas,
De Carmi, a família dos carmitas. São estas as famílias dos rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rag, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, num total de 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão,
a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Maquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado
e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Chegamos ao fim da leitura de nosso 54º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.